Brasil! 7 de setembro de 2021, Brasil, São Paulo, capital, extremo sul, periferia, Parelheiros. Hora de encostar o carro no acostamento e falarmos sobre independência e sobre morte. Bora lá. Oh, meu Deus, mais um podcast. O Piu da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. Começa logo! O Piu da Jeripoca. Extrema periferia da maior cidade da América Latina, epicentro maior no país do bolsonarismo, num dia em que a pátria para numa expectativa absurda sobre o desenrolar dos acontecimentos. Avenida Paulista cheia, imagens ali de Brasília cheia, as ruas lá da Esplanada. Observamos uma grande possibilidade de as forças policiais estarem coniventes, ou seja, uma situação bastante preocupante que o Brasil passa nesse momento em que, coincidentemente ou não, década de 20 do século passado, as coisas mais ou menos aconteciam de forma semelhante na Alemanha, e o resto deu do que deu. A história está aí para quem estudou história e também para quem não estudou história, observar e tirar aí o melhor proveito de ensinamentos e aprendizados ou de tentativas de revisionismo. É fato também nos dias de hoje, né? A gente observa muita gente falando: não foi bem assim. Aí você pergunta, pede dados, pede fontes, tenta descobrir onde que a pessoa se calca para afirmar ou deixar de afirmar isso ou aquilo, e a pessoa fala que Não tem que ter fonte nenhuma, que a fonte é Arial 12, ou então que a fonte da Minalba. na verdade é só para justificar o fato de que o opiniolismo tá com tudo e não dá prosa. Vivemos uma época em que o comprometimento com a verdade com V maiúsculo está bem parecido com o nível de água nos principais reservatórios da cidade, ou seja, quase zero. Essa questão da permissividade com o opiniolismo parece desenfreada. De Piniolândia, né, que é a terra da opinião, lugar histórico que estamos vivendo nesse momento. Aí eu fico pensando, tentando tomar cuidado para não me vitimizar, eu enquanto pessoa adepta no sentido de lutas sociais com prioridade, pessoa que sabe muito bem que faz parte da classe trabalhadora, eu entendo a classe média como o cocheiro que açoita os cavalos, crente, coitado de que faz parte do clubinho que toma o uísque lá dentro do coche. Que eu vejo hoje nas imagens das manifestações bolsonaristas é justamente esse cocheiro, né? A exemplo do que nós vimos nos Estados Unidos, muita gente branca, não vem dizer que é falta de instrução, porque não é falta de instrução, mas é uma instrução que, a meu ver, é fruto de um projeto de educação funcional, sabe? Porque se a gente pergunta para esse tipo de pessoas que falam tanto e provam tão pouco sobre aquilo que falam, sabe? Não vejo um embasamento com raízes enfincadas na história, né? Não olham para trás, não veem os encadeamentos que nos trouxeram até aqui, né? Falam do que não sabem e não procuram saber e tem raiva de quem sabe. Daí que a gente vê essa fúria e esse desmonte, né, da educação, principalmente educação pública, e total detonação de todas as possibilidades de inclusão social, especialmente na educação pública. Vide o que falou aí o seu Milton, né, o reverendo que ocupa a pasta da educação no governo federal. Ele diz que A universidade tem que ser para poucos, porque senão não há vaga para todos. o problema dele, ele não enfoca no desemprego, ele não enfoca na falta de criação de vagas, né? Isso não é o importante para esse tipo de pensamento. O mais importante é diminuir os concorrentes a cada vaga existente, né? E não criar mais vagas, né? E depois ele me sai com aquela pérola do esgoto, né? Sobre separar, né, alunos deficientes de alunos não deficientes, porque uns atrapalham os outros. Então é isso que nós estamos vendo. O que me choca é justamente o fato de ver tantos milhões de pessoas, porque a gente olha as estatísticas e comemora. Só 25% agora apoia o governo Bolsonaro. Só 25%? Coloca esse povo em fila. É muita gente. Que ainda apoia. Não estou nem falando de evidências do ponto de vista histórico, que prescindiria do quê? De uma prospecção passado adentro. Não, eu estou falando de agora. São muitas evidências, são quase 600 mil pessoas mortas por conta de políticas de saúde e de combate à pandemia falidas, ou de ausência delas. Todas as nossas preciosidades sendo vendidas para o exterior, os nossos ecossistemas todos comprometidos, uma queimada e um desmatamento Nunca antes visto na história desse país. Mas nos convenhamos,
governos anteriores isso também aconteceu. Olha, vamos supor que tenha acontecido, que não aconteceu nessa proporção, mas vamos viajar nessa maionese e vamos supor que tenha acontecido. Não se justifica um erro com o outro, né? Afinal de contas... Senhor doutor bolsonarista, qual que era o projeto desta pessoa que prometeu que, se eleito, terminaria com tudo isso e hoje está aí completamente de pernas escancaradas, feito o adesivo da ex-presidente Dilma Rousseff na boca de entrada de combustível dos carros? Ai? Porra, Carlos, você também não dá um desconto pro coitado do capitão. Você não vê? Ele aparece aí nas imagens, coitado, chorando, sabe? Ele se emociona com a bandeira nacional. Pô, vocês não parece que não tem coração. Você não cuida dos teus filhos, não, Carlos? Porra! Você fica metendo pau porque ele cuida dos filhos dele? Pô, falta um pouco, sabe, de simpatia aí, né? Contiero, você quis dizer empatia? Então, é tudo da mesma família, né? Falta um pouco disso pra vocês, entendeu? Porra, deixa o homem trabalhar. A culpa não é dele. A culpa é dos governadores, dos prefeitos do CTF, que tirou dele o poder de combater as pandemias. Ele não queria dar os remédios. Ele até comprou tudo que sobrou lá dos Estados Unidos, lá das Américas, ele comprou pra trazer, pra distribuir aqui a preço bem baratinho pra todos nós, e ninguém quis tomar, porra. A cloroquina já tá provado cientificamente. Mas você vai falar de ciência? A ciência é relativa, Carlos. Você não tem que ficar acreditando em tudo que a ciência fala, só porque a ciência falou, porra. Mas a ciência tem embasamento, a ciência tem pesquisa, a ciência tem experimentação, a ciência tem um monte de coisa que a opiniolice não tem. A opiniolice pensa que sabe, diz aquilo que sente, diz aquilo que acha que deveria ser, não aquilo que é. Ela não bota as coisas para serem comprovadas, para serem testadas demoradamente. Então você demora demais, cara. Demora demais. Aí vocês ficam aí botando máscara, um bando de mascarado que me lembra os carnaval de antigamente, cara. Oh, quanto riso, oh, quanta alegria. Mais de 1000 palhaços no salão. Alegria, mas que tempo bom. Aquilo sim era máscara boa, sabe, cara? Agora hoje não. Hoje tudo tem que ter embasamento, tudo tem que ter estudo. Pelo amor de Deus, que vira chato. Então, esse aí que vocês acabaram de ouvir é o bolsominion que me habita, entendeu? Isso está dentro de mim. De certa forma, dentro de nós, esse 7 de setembro está fazendo ecoar um monte de coisas que a gente teria que aproveitar a oportunidade, a meu ver, para tentar rever, sabe? Seja da forma que for, seja com o pai de santo, com o padre, com o pastor, com o terapeuta, na meditação, seja a ferramenta que a gente tiver à disposição, tentar olhar para dentro e ver onde que cada um de nós contribuiu para a gente chegar nesse 7 de setembro que a gente tá vendo hoje. Eu fico tomando muito cuidado, minha gente, pra não me vitimizar, sabe? Fico pensando assim, poxa, tudo bem, eu sou de esquerda, mas onde que a esquerda tem responsabilidade nisso que tá acontecendo, né? Se for analisar, não tô falando só de lulopetismo, porque lulopetismo, em 13 anos de comando no governo federal, antes de ser arrancado de lá fora das urnas, porque dentro das urnas não seria arrancado tão facilmente, se você for analisar em 521 anos de trajetória da chegada das caravelas em Porto Seguro pra cá, país mesmo, quando que o país surgiu? Vamos pensar, não foi em 1500, né? 1500 foi a invasão, e a ocupação da invasão durou aí alguns séculos, até que começou a se formar uma colônia. Aí o colonialismo se encaminhou com determinados fins econômicos, sendo conduzido pela matriz, que ficava lá do lado do oceano. Contiero, como você acha que o Brasil, então, a gente poderia considerar que o Brasil foi fundado enquanto país? Carlos, eu acho que foi, sabe, em 1822, né? Foi quando o Pedrão puxou as espadas heroicamente, levantou o sovaco pro sol e gritou independência ou morte. Ai, que nós me dá vontade de chorar, olha bem, não dá mais cair. Pois é, Contiero, então. 1822 foi quando o imperador fez uma série ali de acordos com o Papito e ainda pagou uma indenização que o Brasil ficou pagando um tempão, né? Porque o Papito falou, tudo bem, filho, eu até deixo quem tá pra você, mas eu não posso voltar de mãos vazias, poxa. Então vamos combinar um preço aí, e aí vai pagando aos poucos pra que, né, a Casa Grande lá não fique sem receita. E assim foi feito. Se você dá uma estudada, quando ia ter que estudar, né? Pô, Carlos, não tem um resumo no Google? Tem, dá uma procurada lá com calma, vê bem as fontes que você vai buscar pra conhecer isso, e aí estuda lá, vê lá como foi que foi feito esse acordo, né? Então, mas voltando ao assunto, 1822 para cá, ano que vem faz 200 anos. Não sei se dá para ser considerado também país. Acho que a gente podia tentar esticar, forçando bastante a barra para a proclamação da República. 1889 já diminui bastante o tempo de país mesmo.
Mas continuamos com esse espírito de colonizados que temos até hoje, né? Ainda outro dia estava na faculdade discutindo sobre a questão da invasão cultural norte-americana, sobre a nossa cultura, caiu um tijolo na minha cabeça, não foi nem uma ficha, e eu perguntei pra mim mesmo, mas peraí, se eu grito contra a invasão cultural norte-americana, Only America first, sobre a nossa cultura, o que eu tô pleiteando? Um retorno à cultura anterior, que era a europeia? Ai, meu Jesus! Ou seja, nós como brasileiros, enquanto povo, no nosso DNA tá uma transferência de colonizadores, né? Quem somos nós de fato? É uma pergunta boa pra gente pensar nesse 7 de setembro, tão atípico. Porque se tem uma coisa que Bolsonaro conseguiu fazer, gente, venhamos e convenhamos, ele conseguiu fazer a nação se repensar. Lá do lado deles, dos bolsonaristas que acreditam que estão lutando pela liberdade, pela independência, contra o comunismo. Ai, que vergonha alheia, sabe? Eu acho que eu fico pensando lá no caixão Lenin, Trotsky, até o próprio Stalin, que foi o grande golpista do comunismo no mundo. Eu acho que eles devem estar ou morrendo de rir no caixão ou se revirando de raiva. Ou as duas coisas. Quando o pessoal fala de luta contra o comunismo. Para você ver a que ponto que chegou o nosso despreparo em termos de educação, de estudo mesmo, de conhecimento da história da humanidade, na qual a gente se insere enquanto país, enquanto nação, enquanto povo, a gente vê aí milhões de pessoas acreditando que estão lutando contra o comunismo. E aí eu fico tentando me distanciar um pouco dessa raiva imediata que nos dá, né, contra a burrice, né? Mas eu fico pensando assim, mas peraí, calma, o que esse povo tá lutando contra? Grande parte desse povo tá lutando contra uma coisa que realmente existe, que é um desgaste do sistema político, que é uma descrença em cima de uma classe que acabou, historicamente, geração após geração, dominando o né, a condução das nossas vidas enquanto povo, e calcado em proveito próprio, em fazer fortunas em cima daquilo que a grande parte da base da pirâmide gera para eles de forma muito suada, muito sofrida. Isso desde sempre. Parece que está na nossa cultura de que é natural que muitos gerem o conforto de poucos. Sempre foi assim, por que vai mudar agora? O que eu vou sonhar na base da pirâmide é alguém que me convença que eu posso chegar lá. Basta eu merecer, basta eu trabalhar, eu ter merecimento. Meritocracia é essa crença de que eu mereço a partir do esforço que eu empreendo sozinho, eu e minha família, e que não existe essa de quem tem mais pode mais. Não, todos nós podemos, basta que nos esforcemos ao máximo. É lógico que a gente se esforçando, a gente consegue muita coisa, só faltava não conseguir, e mesmo assim consegue muito pouco perto do que poderíamos conseguir se nós estivéssemos voltados sempre a estabelecer, batalhar, buscar políticas públicas de inclusão, e cada vez mais inclusão, sabe, usar a criatividade para gerar essa inclusão. Porque você não pergunta a custa de que nós entregamos os nossos impostos da forma como nós entregamos, sem o menor controle. A gente que pergunta a custa de que o governo Bolsonaro, por exemplo, a falar no momento presente, vem bancando, vem alugando o Centrão. A quantos bilhões de reais isso está nos custando? Ninguém pergunta a custa de quê, né? Agora, eu não quero saber a custa de que conseguiu se construir 17 universidades federais, as quais, através de políticas de inclusão, conseguiram inserir uma quantidade imensa de pessoas negras, de pessoas indígenas que antes não tinham as mesmas oportunidades. Ponto. Você vai ter que engolir isso, infelizmente. E isso aconteceu. Oh, disgusting. Ah, mas eu acho, sabe, eu como pobre, eu acho que pobre não tem que ser dado assim de bandeja. Meu querido, você é pobre, tá? Você é pobre e vai ser visto como pobre, e em lugar de pobre, como disse o ministro agora, não é na universidade. Existem outras coisas para você fazer que são importantes para o bem-estar social. O bem-estar social, é lógico, é o conforto das elites, como sempre foi. É você... Por favor, fique ali na ala dos cavalos, puxa o coche. Isso é importante para o Brasil, para a economia. Você percebe a pegada? Então, se a gente não parar pra pensar sobre essas coisas todas, a gente continua papagaio de pirata, gente. Ai, Carlos, você também tá sendo papagaio de pirata da esquerda, vai. Ah, vai, reconhece. Eu fico fazendo esse exercício o tempo todo. Em que ponto que eu não tô sendo arauto? Esses dias eu tava escutando uma filósofa, professora Lúcia Helena Galvão, e ela me trouxe a ideia do ninho de ovos de cuco. Vocês devem conhecer essa história, né? O cuco, ele é um pássaro, né? Ele tem uma peculiaridade. Quando vai botar os ovinhos dele, ele escolhe ninhos que já estão montados por outras espécies, por outros pássaros. E vai lá, ele faz uma invasão realmente. Ele desocupa e coloca os ovos dele, e ali nascem os cucos. Bom, então muito bem, o que é? Se a gente for analisar que a nossa cabeça, a nossa alma, o nosso coração, seja um ninho de ovos de cuco, você percebe que nós estamos chocando ovos que não são nossos, ideias que não são nossas, sentimentos que não são nossos de fato? Lógico, e aí a gente vai analisar todas as fontes que nos abastecem, né? Seja a nossa criação em casa, a escola, a fé,
é o Estado, a televisão, a cultura, né? Lembrando sempre que cultura não é entretenimento, né? O entretenimento faz parte da cultura, como faz parte também a educação, como faz parte a culinária. Tudo que a gente produz é a nossa cultura. Por isso que é um erro a gente falar, pô, essa pessoa não tem cultura. Não tem como se ter cultura. Cultura não se tem, cultura se produz. Nós fazemos parte da cultura que está sendo produzida, porque nós estamos o tempo todo interagindo socialmente, desde sempre. Ai, Carlos, você vai vir com marxismo agora? Nossa bandeira jamais será vermelha. Eu não estava indo nesse sentido, mas pode ser realmente Marx trouxe à tona essa reflexão de que todos nós, sem exceção alguma, somos frutos das nossas relações sociais. E vai dizer que não. Você acredita realmente que você não faça parte das relações sociais nas quais você está inserido? Ah, não, né? Você tem pelo menos bom senso. A gente não tá ligado a tudo o tempo todo? Tá, claro que tá. Tudo o que está à nossa disposição é produzido por alguém. E dentro de determinado complexo aí de relações sociais, de poder, econômicas, culturais. Ter noção de tudo isso é ter independência, ou pelo menos autonomia numa determinada medida. Então, se a gente for pensar em independência nacional, é a gente saber quem a gente é, né? É a gente saber como que o nosso país está constituído nesse momento, 7 de setembro de 2021. Como que a gente se constitui? A gente se constitui através desse sistema político que aí está, que este presidente sabe muito bem como interagir dentro dele. Não é nenhuma novidade, muito pelo contrário, que acabou o toma lá da cá foi a maior mentira, o maior engodo eleitoral que já se viu na face do planeta. Bom, primeiro porque ele vem de uma cultura de toma lá da cá. Em 30 anos, né? Em 30 anos de deputado de Câmara Federal, ele vem como um grande jogador nessa mesa de sinuca aí, né? Ele sabe muito bem as regras do jogo, tanto é que enriqueceu, ele e a família. Aí ele se elege prometendo acabar com o toma lá da cá e hoje tá aí, vendido completamente, entregue ao Centrão. Olha só quem tá na Casa Civil, que é o grande comando da República, né? Então, não existe nova política, muito pelo contrário, nós estamos vivendo o coroamento da velha política mesmo, o reino dos coronelatos, né? Evangélico, ruralista, o coronelato agropop, tem todos os coronelatos aí agora dando a cara a tapa, sem o menor constrangimento de se mostrar e dizer que veio o que quer. Porque sabe muito bem que esse golpe que foi dado em 2016, no qual o bolsonarismo tenha sido um acidente de percurso, porque a aposta foi no Alckmin e foi uma aposta que flopou, acabou dando nesse grande equívoco aí, que na verdade não é tão grande equívoco se a gente for analisar do ponto de vista histórico, minha gente. Porque veja só, o que é o bolsonarismo? O bolsonarismo são os ovos que foram enterrados junto com a serpente viva no final do getulismo, que na verdade não acabou, que se desenvolveu, deu na ditadura militar, que afinal não acabou, que se desenvolveu e está dando nessa resposta de hoje. É isso que nós estamos vivendo. Brasil! Ou seja, a gente tem que resolver isso, porque é o seguinte, vou falar uma coisa que vai doer, hein, Contito? Ah, pelo amor de Deus, Carlos, lá vem você de novo, cara. Num dia tão bonito de amor à pátria, eu aqui todo enrolado na bandeira nacional, porra, você vai vir, vai, fala logo de uma vez, pronto. O negócio é o seguinte, meu amigo, não vai nunca deixar de existir a esquerda. Puta que pariu, porra, é que você vem me falar isso assim na lata, você tem que me preparar, porque pode ser que eu seja cardíaco do coração e depois tem aí um piripaque do miocárdio, gato. Mas também não vai haverá fim da direita. Porra, cara, agora sim, tô me sentindo até mais aliviado, porra. Agora você falou uma verdade. Tudo que eu não concordo, Carlos, eu já aprendi que chama fake news, entendeu? Fake news. Pois é. Isso também já é papo pra mais de metro, mas só pra não perder o fio da minha meada, eu quero dizer o seguinte, essas duas formas de pensar, elas são parte da mesma moeda. Você não consegue dividir uma moeda no meio e separar. Mesmo que você separe, vai ser assim, vai ser chamado no máximo de, olha, uma metade ali, outra metade acolá, porque não passa a ser uma unidade independente, não tem como eliminar, entendeu? Não tem como eliminar, a gente tá no mesmo barco, meu velho. O que nós estamos vendo hoje é um movimento extremamente violento de tentativa do velho de não agonizar diante do novo que tá posto no mundo. E isso, cara, o pessoal fica imaginando, a pessoa que cultua a nova era, você fica imaginando que deve estar sofrendo um certo chacoalho interno, porque assim, se a gente imaginou que a nova era ia ser luzes cristalizadas de fractais caindo sobre a humanidade, até pode vir a ser, mas antes de chegar nesse castelo encantado, a gente tá nesse fosso cheio de crocodilo. Antes de ir pra frente, nós vamos ter que rever tudo o que a gente criou historicamente no nosso processo histórico, tá tudo aí agora. O tapete tá no varal. Nós estamos vendo tudo que tava debaixo do tapete. Tá todas as larvas aí se contorcendo, com a luz do sol batendo em cima, entendeu? É nesse ponto que nós chegamos, entendeu? É aí que a coisa tá pegando, é aí que a jeripoca tá piando.
Atenção! O Pio da Jeripoca é um podcast idealizado, produzido, roteirizado, editado, sonorizado e finalizado por Carlos Biagioli. Bacana! Agora explica. Como todos sabem, é um projeto absolutamente independente que conta com o apoio de quem o segue no YouTube, no Spotify e nos principais agregadores de podcasts. Amei! Gente. A gente é super grato a todos e todas que compartilham nossos episódios para que essas histórias e prosas tão interessantes batam asas mundo adentro. Se você acompanha o nosso panorama cultural, além das nossas séries Mundo Adentro, Só Sei Que Foi Assim, Outras Histórias e Crença versus Realidade, você pode se tornar um dos nossos Jeripokers. Ou seja, embarcar junto com a gente na construção desse acervo, que exige da gente tempo integral de dedicação no processo de construção de cada episódio. São horas e horas e horas pensando no assunto, editando e produzindo geral. Quer saber direitinho como se tornar uma parceira, um parceiro nessa jornada? Atenção! É fácil. Acesse agora mesmo apoia.se/pio e vem com a gente. Obrigado. O Pio da Jeripoca. Acho importante nesse 7 de setembro, então, a gente tentar entender o que é independência e o que é morte. Usando o jargão aí deixado pelo Pedrão, quando ele estava ali às margens do Ipiranga, logo depois ele sofreu uma diarreia daquelas bem, sabe? Estava saindo de uma dessas, foi informado de todo o movimento que estava acontecendo no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e que ou ele fazia, sabe aquela história? Ou algum aventureiro lançava a mão, sabe? Aí ele subiu no cavalo, imagino que deve ter sido difícil a subida naquele cavalo, viu? Teria gritado independência ou morte antes de fazer ali uma festinha particular com a Marquesa de Santos, sabe? E aí declarou independência ou morte. Isso foi mitificado, claro, como sempre acontece, né? A narrativa é sempre para consolidar algum tipo de mito, algum tipo de totem, alguma coisa nesse sentido, né? Foi assim, foi lá, gritou, tal, e aí aquela bela história. Vamos pegar essa frase aí, né? Usando aí a frase muito utilizada pela extrema-direita hoje no mundo todo, né? Repita uma mentira 1000 vezes, ela se tornará uma verdade. Aí chegamos aí ao ponto de acreditar naquele feito heróico, naquele homem poderoso, brilhante, naquela coisa toda, quando na verdade o mais importante é a gente a gente entender, olha só, e é importante realmente a gente entender, né? Mas também ter noção de que não existe independência sem interdependência, né? Sem noção da ligação de todas as coisas, né? Que formam a nossa cultura, não tem como, né? Mas o mais importante seria a gente conseguir estabelecer e entender o que é independência. E aí a gente vai ter que botar um pé na educação básica, sabe? Independência é autonomia, é senso crítico, é saber perguntar mais do que saber responder, né? Saber perguntar o tempo todo, perguntar, sempre chacoalhar a cristaleira para ver o que realmente permanece, o que não permanece. Chacoalhar, sabe, a árvore, quando você chacoalha a árvore para que todas as folhas secas se desprendam e fique só o que tá vivo. É ter autonomia, é entender quem a gente é, voltar a Paulo Freire e saber que vovô não viu a uva, porque onde vovô vivia não havia uva. E Eva, quem são as Evas, né? Quem são as condenadas? Quem são as culpadas pela bosta feita, né? No lugar do patriarcado, no sistema patriarcal, sabe? É colocar os pés no chão e perguntar quem sou eu? Isso é ter independência, né? E o que significa morte? O que é a morte de uma cultura? Em muitas das culturas indígenas, a gente sabe que o entendimento é o seguinte: querem matar uma cultura? Matem a nossa memória e a nossa cultura estará morta. E o que a gente está vendo ser feito hoje com culturas originárias, verdadeiras soberanas dessas terras, né, desde o fincamento da cruz ali em Porto Seguro, são essas culturas originárias, né? Então eles entendem o quanto é difícil manter a própria memória viva, né, com essa tsunami chamada globalização, potencializada pela internet. Acredito eu que a grande coisa boa, que eu acho que a gente ainda não chegou lá, é essa ideia de aldeia global. Mas a riqueza de viver numa aldeia global seria todos nós podemos falar o tempo todo, em tempo real, no momento presente, calcados nas nossas próprias peculiaridades, particularidades, características, sabe? Nas nossas próprias identidades. Fazer uma troca, fazer um encontro, uma ciranda de identidades diferentes, sabendo que o que nos une é a humanidade que há em nós, né? Porque todos nós sentimos medo, todos nós sentimos alegria, todos nós queremos amar, todos nós enfrentamos o tempo e todos nós conversamos com a morte o tempo todo, tentando entendê-la. O que ela nos propicia durante a vida, né?
E espero eu, no dia da minha morte, olhar pra trás e falar, olha, isso que eu fiz aqui valeu a pena. Por isso que eu pensei, por isso que eu senti, por esse posicionamento meu, valeu a pena. Em detrimento de tudo que eu fiz errado, isso aqui me faz me sentir humano, faz eu saber quem eu sou. Nesse lugar que eu nasci, sabe-se lá por qual motivo vim parar aqui. Porque não interessa o sistema de crença que eu cultuo, mas o fato é que o lugar em que todos nós nos encontramos, independentemente do sistema de crença de cada um, é no momento presente dentro do plano concreto, ou seja, aqui, agora, neste tempo histórico, nesse espaço geográfico, olhando para aquela árvore e concordando que aquela folha é verde, olhando para esse asfalto e concordando que esse asfalto é cinza, molhando a mão na água e concordando que ela é molhada, essas coisas todas que parecem bobagem, mas existem consensos, e os consensos, eles devem ser buscados através da intensa experimentação, o tempo todo, com critérios muito bem definidos. Considerem como objetivo o consenso. Todos nós, independentemente do sistema de crença que comungamos, concordamos que isto está aprovado, isto existe. E o nome da grande sacerdotisa dessa prática é ciência, né? Ciência, que já mostrou que a Terra é redonda, que a cloroquina não é eficiente no combate ao novo coronavírus, que está conseguindo espalhar pelo mundo inteiro vacina em tempo recorde, buscando diminuir o máximo possível os riscos diante da necessidade da urgência que se faz a existência dessa vacinação, porque nós precisamos retornar a uma normalidade o quanto antes, porque senão vamos morrer de fome ou de outras coisas mais. Ciência. Então, independência é a gente saber quem a gente é e ter coragem de conversar, dialogar e buscar consensos com todos os sistemas de crença, e não se posicionar da forma como está se posicionando o bolsonarismo, né? Acreditando ser ele o único cidadão de bem, o único portador da real verdade. Isso não é uma infantilidade nem saudável, é uma infantilidade problemática, né? Que a gente tem que sim tomar muito cuidado, ficar muito atento e dar as respostas necessárias dentro dos marcos democráticos. A todos nós, muita independência e muita vida. Saravá, Axé, Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Allah Akbar, Opja, Raush Raush. Saudações científicas. Ouve amém? #Fui. O Pio da Jeripoca.